O Flamengo estreia na Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia. Você conhece esse time? Escobar conta pra gente. Esse nome Esperance é bonito, né? Agora, se você falar como os franceses, Esperance, fica mais bonito ainda, fica chique, né? Agora, você sabe como surgiu esse nome Esperance? Aqui a explicação, ó. O clube foi fundado no Café Esperance. Bom, aí eu fico pensando aqui o seguinte, hein? Já imaginou fazer um cafezinho com Escobar lá no Café Esperance? Pra cima deles, Mengão! Cafezinho com Escobar, cafezinho com Escobar, é só chegar, cafezinho com Escobar. Se segura aí, Esperance! Aliás, falando em Esperance de novo, você sabe quem joga lá? É o Ian Sassi, lembra dele? Um atacante brasileiro, revelado pelo Coritiba, jogou no Vasco também. Eu acho que ele não jogou muito bem não, mas lá ele tá bem. Foram 15 gols em 38 jogos. Bom. Partiu! United States of Estados Unidos! No Brasileirão Feminino, o Corinthians venceu o Flamengo. Esse jogo foi disputado em São Paulo. Tivemos apenas um gol, foi marcado pela Vicky Albuquerque, que vai chutar recebeu ali na grande área e vai acertar um chutaço de longe. Os dois times já estão classificados para as quartas de final da competição. O português Admar Lopes é o novo diretor de futebol do Vasco. Ele estava no Bordeaux, da França, como diretor técnico e esportivo. E agora assume a vaga de Marcelo Santana, demitido pelo Vasco no início do mês passado. Amanhã a equipe marca para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Assim como já aconteceu em outras viagens importantes da equipe, a torcida prepara uma festa para recepcionar os atletas na chegada ao aeroporto. A programação é que o elenco deixa a concentração no Ninho do Urubu por volta das 8h30 da noite, com viagem prevista para as 11 horas. Hoje a equipe fez o penúltimo treinamento antes do Mundial. Durante as atividades, Felipe Luiz busca alternativas para escalar Jorginho. Enquanto isso, o futuro de Gerson segue indefinido. A minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Quanto ao capitão, mesmo se for vendido para o Zenit, a participação no Mundial está garantida. Nesse momento, a tendência é que a equipe russa pague a multa do volante, que gira na casa dos 25 milhões de euros, o equivalente a 157 milhões de reais. Em coletiva com os jornalistas na tarde de ontem, Ancelotti também comentou a possível transferência do meio-campista da seleção. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. A atualização do departamento médico também interessa a Felipe Luiz. Nesta segunda, Plata voltou a treinar no gramado com os companheiros. O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho direito. E a expectativa é contar com o atleta já para a estreia da competição. As inscrições para o Mundial se encerram hoje. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado visando a janela de transferências de julho. A negociação com o Carrascal foi formalizada. A diretoria carioca ofereceu 12 milhões de euros, o equivalente a 76 milhões de reais, pelo meia colombiano de 27 anos.
e aguarda uma resposta do Dinamo Moscou. Outro nome que surge no radar é o atacante suíço Okafor, de 25 anos, que pertence ao Milan. Revelado pelo Basel, o jogador teve passagem pelo Red Bull Salzburg antes de ser vendido para a equipe italiana. Sem contar com esses atletas, o Flamengo estreia no Mundial segunda-feira na Filadélfia contra o Esperance da Tunísia, às 10 horas da noite. Bom, aqui está a vida do Flamengo nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o primeiro adversário é o Esperance. Aí depois, no dia 20 de junho, o Flamengo tem esse compromisso dificílimo contra o Chelsea. E aí no dia 24 de junho, o Los Angeles FC é o adversário do Mengão. Então, o que esperar desse Flamengo nessa competição? É um Copa do Mundo de Clubes também. O Botafogo é o primeiro carioca a jogar, estreia no domingo. Na segunda tem o Flamengo e na terça o Fluminense, tudo ao vivo aqui na tela da Globo. E tem uma rua aqui no Rio de Janeiro que já está no clima de Copa. Vila Isabel, zona norte do Rio. Aqui fica a rua Pereira Nunes, onde há décadas mora uma enorme paixão por Copa do Mundo. Em 1978, o pessoal mais novo começou a fazer essa tradição maravilhosa. O penteado do Celso, que organiza a decoração há 35 anos, mudou bastante nesse tempo todo. A gente quer trazer a família pra rua. Mas, em 2025 tem Copa sim e... Se é mundial, a Pereira Nunes tem que estar, né? Assim, a Copa do Mundo de Clubes transformou o asfalto da Pereira Nunes em tela de pintura mais uma vez. Aí, motoristas, desculpem o transtorno. Aqui tem apaixonados por futebol trabalhando durante noites e dias seguidos para tudo ficar pronto a tempo, em que o rubro-negro Matheus dedica o mesmo capricho à bandeira do time do coração e dos rivais. Tem que fazer bonito, né? Até porque rivalidade em campo. Saiu do campo, gerar amigo, brincando. Esse é o espírito do futebol, né? Na Copa do Mundo de Clubes, a turma não está reunida numa só torcida como na de seleções. Então, foram necessários alguns cuidados na elaboração da pintura para ninguém ficar incomodado. Os tamanhos são iguais, as bandeiras são iguais. A gente sorteou até a posição das bandeiras dos clubes para não ter nenhum problema. E nessa Copa cheia de astros internacionais, na escalação da Pereira Nunes, dessa vez excepcionalmente, também tem lugar para a turma gringa. Clima de Copa é clima de festa e o ritmo de samba também invadiu a Pereira Nunes, unindo baterias normalmente rivais. Vai marcar a história do clube, é uma emoção muito grande poder viver isso, mesmo de longe, né? Quem que vai mais longe? Claro que é Flamengo, pô. Quem vai mais longe? Longe não, Fluminense. O Botafogo, óbvio. 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 Num grupo que tem Atlético de Madrid e PSG. Não tem problema nenhum. Chegou um vascaíno. É, né? E desejar boa sorte para todos os brasileiros porque vai estar lá representando a gente. Talvez no próximo o Vasco vai estar lá. Vai? Vai estar lá no sofá, sentado. Ainda tá cedo para falar de outros mundiais, mas na Pereira Nunes esse é um assunto que nunca sai de moda. Se existir Copa do Mundo e tiver um brasileiro lá, a gente vai representar esse brasileiro. Hoje tem Brasil e Paraguai ao vivo aqui na tela da Globo, logo depois da novela Vale Tudo, jogo pelas eliminatórias. O Carlos Gil está na cola da seleção e chega agora com mais informações pra gente. Oi, Gil, boa tarde pra você. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no Hotel da Seleção. Os jogadores estão almoçando nesse momento. Às 11 da manhã já rolou a pré-eleição. Carlo Ancelotti mostrou para eles os vídeos, mas ainda não foram divulgados os 2 jogadores que serão cortados da relação. A gente lembra, 25 convocados, só 23 vão para o jogo. Lá no Equador, por exemplo, o Rafinha, que estava suspenso, e o Wesley foram cortados. Desse jogo a gente ainda não sabe. O Rafinha já sabemos que vai para o jogo, né? Ontem no estádio do Corinthians, o técnico Carlo Ancelotti fez o último treinamento, mexeu um pouquinho na equipe, testou algumas formações, mas a equipe mais provável, aquela que treinou durante mais tempo, é a seguinte: a defesa não mudou nada, o Alisson no gol, o Wanderson na direita, Alex, Marquinhos e o Alexandro, e aí no meio-campo o Casemiro, o Bruno Guimarães, e aí sim começam as mudanças, né? Tem a volta do Rafinha, as entradas também do Martinelli, do Matheus Cunha e o Vini Júnior. Então, Gerson, Estevão e Richarlison, que foram titulares contra o Equador, acabam ficando como opções no banco de reservas. Hoje é aniversário de Carlo Ancelotti, faz 66 anos, disse que quer de presente a vitória e a vaga na Copa. Para conseguir a vaga,
tem que vencer. E aí depender de uma derrota da Venezuela para o Uruguai. Se houver um empate nesse jogo, uma vitória da Argentina sobre a Colômbia também classificaria a seleção brasileira. A expectativa é de um grande público, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. E o presságio aqui para jogar em São Paulo é muito bom, né? Nas últimas 15 partidas que fez aqui na capital paulista, a seleção ganhou todas. E nas últimas 2 eliminatórias, o Brasil se classificou justamente aqui na Arena do Corinthians. Em 2017 ganhou do mesmo Paraguai, em 2021 ganhou da Colômbia e foi para a Copa. Débora. Que essa escrita se mantenha, Gil. Obrigada pelas informações. Vamos falar agora de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo é o primeiro a estrear, joga no domingo contra o Seattle Sounders. O André Galindo está em Santa Bárbara e tem os detalhes da preparação do fogão. Oi, Galindo, chega mais, querido. Garota, eu vou para Califórnia. Débora Gares, tudo bem? Olha só, você já ouviu falar em praia gourmet? Tem até tapetinho nessa área aqui, de uma das praias de Santa Bárbara, para o povo não melar o pé na areia, onde já se viu. Seguinte, tá frio por aqui, não rola praia nesta manhã. Mas ontem rolou, tá? Em Venice Beach, imagens aí, vários jogadores do Botafogo fazendo uma atividade de marketing, de expansão da marca, brincaram de altinha com um jogador de basquete, também depois rolou ali uma espécie de futsal. Muito bacana essa ação. Hoje, Débora, à noite, hora de Brasília, à tarde aqui, haverá o primeiro treinamento em campo, tá? O primeiro dos 5 antes da estreia no domingo. 29 jogadores à disposição do técnico Renato Paiva, entre eles Arthur Cabral, que chegou ontem, atacante, veio do Benfica, 3 anos de contrato. É isso, 11 da noite do próximo domingo, Botafogo e Seattle Sounders na estreia do Fogão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um cheiro para você. Um cheiro para você também, Galindo. Bom trabalho. Já o Fluminense joga na terça-feira, jogão contra o Borussia Dortmund da Alemanha. O Bruno Cortes está acompanhando o Flu lá nos Estados Unidos. Chega agora com mais informações pra gente. Bruno, conta tudo, por favor. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. O treino do Fluminense terminou agora há pouco. Treino praticamente todo fechado aqui na Universidade da Carolina do Sul, mas a gente teve acesso àqueles primeiros 15 minutos, só o aquecimento, mas já deu para ver o que é a grande expectativa do torcedor tricolor. Germancano, de novo em ação, treinando normalmente, está recuperado da lesão no joelho, não joga desde que sofreu essa lesão no fim de abril, no jogo da Copa do Brasil contra a Aparecidense. Está sem ritmo de jogo, é verdade, 1 mês e meio aí sem jogar uma partida oficial, mas está doido para jogar, está mais magro, está mais forte, está a fim de jogo e vai estar à disposição do técnico Renato Gaúcho para essa estreia dia 17 contra o Borussia Dortmund. Quem não chegou por aqui, Soteldo. Ontem o Fluminense fechou o negócio, contrato de 3 anos com o atacante que estava no Santos. Hoje ele joga pela seleção venezuelana, o jogo contra a seleção do Uruguai pelas eliminatórias da Copa. E aí depois desse jogo já faz uma malinha um pouquinho maior, vem para os Estados Unidos para se apresentar ao Renato, que ele conhece tão bem dos tempos de Grêmio, e aos novos companheiros. E a ideia já é estar à disposição também para essa estreia na Copa do Mundo. Bom, o Fluminense foi o primeiro, né, entre os brasileiros a desembarcar nos Estados Unidos, muito treino, concentração, e aí eles arrumam um jeito para dar uma descontraída também. Teve ping-pong ontem, né, concentração no hotel dos jogadores, Samuel Xavier, Cano, Lima, e pelo que a gente viu, Débora, podem não ser tão bons com a bolinha pequena ali, com a raquete, mas Cano, o artilheiro da temporada, é o melhor, hein? Beijo para vocês. Tá certo, Bruno. Obrigada, querido. E amanhã tem a estreia do Brasil na Liga das Nações Masculina de Vôlei. A partida é contra o Irã, às 5h30 da tarde, ao vivo no Sport TV 2. Com uma lesão no ombro, o Lucarelli, infelizmente, está fora dessa etapa disputada no Maracanãzinho. É o momento inicial de um ciclo. E a seleção brasileira masculina de vôlei se encaixa num cenário de mudanças. Após a pior campanha olímpica desde 1972, derrota para os Estados Unidos nas quartas de final em Paris 2024, o Brasil se despede de ídolos e mergulha na reestruturação para os Jogos de Los Angeles. O levantador Bruninho e o central Lucão não fazem mais parte do grupo. Por conta de eu ser um pouco mais velho aqui, eu vou tentar um pouco puxar a responsabilidade para mim. Depois do Irã, a seleção enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia, também no Maracanãzinho. Esse processo de renovação não é novidade para a comissão técnica nem para os jogadores, mas inevitavelmente exige adaptação. É recomeço. Por isso o Bernardinho deixa claro, será preciso paciência. Nós precisamos de tempo.
porque o cenário internacional ele requer o que? Quantos jogaram lá fora? Tem experiência? O Darlan tem uma temporada desse tamanho. É muito pouco você falar na preparação para a Olimpíada. Hoje tem Brasil e Paraguai ao vivo aqui na tela da Globo, depois de Vale Tudo. É o aniversário do Carlo Ancelotti, 66 anos, logo no primeiro jogo dele no Brasil. Podia rolar uma vitória pra gente, né? Quando o homem fala, todo mundo presta atenção. Foi a última chance para Carlo Ancelotti fazer os ajustes finais, calcular as possibilidades, onde mexer, o que mudar. O italiano, por exemplo, conta com o Rafinha. O atacante volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Equador. É o artilheiro do Brasil nas eliminatórias com 5 gols e oferece qualidades importantes para quem vai enfrentar o Paraguai, que faz campanha melhor que a seleção e está invicto a 9 jogos. Rafinha tem uma mobilidade muito importante na frente do ataque. Pode ser uma chave importante para desbloquear o jogo. O novo treinador seguiu o padrão dos últimos dias. Fez um certo charme nas respostas, mostrou-se preocupado com a língua. Tentarei aprender rapidamente brasileiro. O jogo de hoje à noite encerra esse período de 10 dias em que Carlo Ancelotti conheceu a seleção e um pouco mais do futebol brasileiro. E pode terminar com algumas boas notícias. A primeira delas, a mais importante, a vaga na Copa do Mundo. Se vencer a partida e o Uruguai ganhar da Venezuela, a seleção se garante em 2026. O ideal é que a gente possa conquistar essa classificação com méritos, jogando bem. A segunda pode ser a sintonia com a torcida, que deve lotar o estádio de acordo com a organização, no momento em que os últimos resultados esfriaram essa relação do time com a arquibancada. Acho que a crítica é normal. Se você pensa que a torcida pode criticar aqui, tudo depende do que vai acontecer em campo. Tudo isso no aniversário de Ancelotti, que completa 66 anos nesta terça. E tem uma novidade, ainda não é essa. Essa a gente vai deixar para discutir com o Ancelotti, porque o Gerson foi tema de coletiva do comandante da seleção brasileira. Mas vamos ao GE. Globo, porque não é exatamente uma novidade concreta, mas é um interesse, é um flertezinho. O Flamengo está de olho no Okafor, que é um atacante suíço do Milan. Ele tem 25 anos, estava emprestado a outro italiano, ao Napoli no caso, né? E não deve ter oportunidade no Milan. Então, o Flamengo está de olho, os scouts, a equipe de scouts, está gostando muito do que está vendo. E esse flertezinho pode virar um namoro. Te agrada? Isso é uma boa notícia, Lofre? É muito inicial, é muito embrionário o interesse. Mas vai que, né? Seria uma boa notícia? Não sei. Pelos últimos anos dele, não. Mas não o quê? Estamos falando tipo o quê? Estamos falando de não jogou pouco no Milan, jogou pouco no Napoli. Por isso que eu comparei com o Juninho. Tem 25 anos. Tem 25 anos, mas tem 2, 3 anos que não está jogando no alto nível. Primeiro que ele está na Itália. A Itália atualmente, ainda que a Inter de Milão tenha sido finalista da Liga dos... Mas você viu, né? Mas quem é que esperava aquilo? Não, tudo bem. Eu vi Inter e Barcelona. Não, eu sei, mas você viu. Vi. Inter de Milão, ainda que tenha sido finalista, Milan, Nápoles tem feito boas campanhas todo ano, campeão nacional. A seleção da Itália é uma vergonha, né? Das grandes seleções do mundo europeias, atualmente. Talvez, primeiro escalão, né? Não, das grandes seleções do mundo, da história do futebol, é a pior, consegue ser pior que a nossa. Consegue estar pior que a nossa. Viramos uma régua, Então, não, pelo menos a gente está na frente de alguém. Dos times que... Na frente de muita gente. Não, das seleções que são campeãs do mundo, seleções que são campeãs do mundo, a gente talvez esteja na frente da Itália e do Uruguai. Já ficou fora, né? Mas o do Uruguai a gente ainda disputa, tá? Da Itália estamos na frente. Então, assim, é um cenário, um futebol que não está no primeiro escalão e ele não estava jogando tanto assim nessas duas equipes. Então, não sabemos. Melhor que o Juninho. Eu comparei com o Juninho, e explicando não a teoria. exatamente da mesma posição, mas porque o Juninho, quando chegou,
A gente viu muito pouco. E quando você destacou que ele tinha jogado pouco, mas tanto no clube para onde foi Okafor, emprestado. a gente já viu. Não, só tô falando de volume de jogos e de amostragem nessa temporada. A gente não viu bem nos últimos anos, mas a gente já viu. A gente sabe que... Sim, o Juninho a gente não ninguém nem sabia nem sequer era jogador de futebol. Se passasse na rua, não dava um autógrafo. Então não. Então, assim, é bem diferente. Ô Mari, esses números que estão na tarja aí, eles preocupam muito, né? 7 gols em 53 jogos... para um cara, né, de frente, um centroavante, né? Ele não é nem aquele cara de lado de campo, né? Então, eu sinceramente acho que, assim, tem bagagem de Europa, campeonato italiano, vestiu camisas pesadas, Milan, Napoli, mas não sei se chega para mudar o patamar do time, não acho que brilha muito os olhos, não. E esses 53 jogos aí deve ser 3 temporadas. Entendeu? Não é 53 jogos. Nesta temporada ele fez 53 jogos e 7 gols. Isso aí provavelmente tem umas 3 temporadas para fazer 7 gols. Vamos olhar aqui na última temporada. Você tá certo. Na última temporada foram 20... Na última... Isso, 23 jogos. 1 gol marcado e 2 assistências. Você tem razão. Não, são 3 temporadas para fazer 7 gols. Entendeu? Para fazer 53 jogos. Na última temporada, ele teve 36 jogos no Milan, marcou 6. Então... E 1 agora nessa. Então são 2 temporadas. Os números dele, eles são muito mais interessantes no Red Bull Leipzig. Aliás, no Salzburg. Ele marcou 12 gols numa temporada, 10 na outra. Quando ele vai para o campeonato italiano, aí despenca. Ele marca 6 numa temporada... só 1 gol nessa temporada atual, acho que números bem preocupantes. Então. Na temporada 23-24, tem razão, Vini, 36 jogos, 6 gols e 3 assistências. Então, não é empolgante, pode dar certo? Pode dar certo. Né? 21 nessa atual. Mas... Tá bom. É só, assim, entramos numa onda também de trazer jogadores europeus para o Brasil. Não é só europeu. A gente está trazendo holandês, suíço, não está trazendo europeus de grande, embora representem no seu currículo camisas gigantes. Não. Mas são nacionalidades não tão... Hoje... Holandês é muito maior que suíço. Hoje... O holandês Não estou comparando hoje, não. Estou falando de hoje do comportamento do mercado brasileiro. Não, hoje quer dizer, um jogador da seleção holandesa de futebol... Mas a gente só teve 1 no Brasil, é isso que eu estou falando. Tem, no caso, ainda tem. É diferente de um jogador da seleção suíça com certeza. De futebol. Que também seria ele o primeiro representante. Principalmente atacante. Você fala assim, trouxe um zagueiro suíço... holandês, trouxe também. Um goleiro suíço... O bom do zagueiro suíço é que ele tem tempo de bola, né? Tem tempo de bola e... Vamos lá. Foi bom. Vamos pro Botafogo. Foi bom. E tá aí, pessoal, o giro de notícia do Flamengo, galera. Trazendo um pouquinho do Globo Esporte, né? Falando sobre a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. A novela do Gerson, né? Fica ou não fica no Flamengo, pessoal? É isso daí, galera. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!